Olá, 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 tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui ao vivo desde o Rio de Janeiro e ainda no fuso horário, gente. É incrível. Cheguei domingo à noite, ainda tô um pouquinho devagar, mas vamos lá que daí passa. Então, hoje eu tinha ficado de falar de queixas que escuto em, sei lá, 9 de cada 10 pacientes que normalmente procuram por sobrepeso, normalmente vêm no consultório porque estão querendo perder peso, estão se achando acima do peso, e quando você começa a fazer anamnese, você começa a ouvir sempre a mesma história, a história repetida, que óbvio para cada pessoa é individual, mas eu escuto exatamente o mesmo relato de muitas pessoas. Quando eu faço, muitas pessoas eu falo, especialmente mulheres, né? Os homens, eu acho que eu vou fazer, um dia eu vou falar especialmente das repercussões no sexo masculino, porque são diferentes. Temos corpos diferentes, né? Eles são de Marte, nós somos de Vênus, né? Tem os sistemas hormonais, temos coisas em comum, mas temos coisas diferentes, e as repercussões nos homens normalmente são diferentes, né? Eu sei que uma grande parte das pessoas que me assistem aqui são mulheres, tem homens também que são muito bem-vindos. Então um dia, na próxima ocasião, eu vou te dar umas pinceladas aqui para não deixá-los esquecidos, mas essas 3 queixas que eu vou comentar hoje são muito mais frequentes em mulheres, né? Por várias razões que explicaremos agora, né? Então, a primeira coisa, a maioria das pessoas pergunta e sobretudo se automedica. Isso é uma coisa, já sabemos que essa automedicação é perigosa, porque, gente, a gente tem que estudar 6 anos de medicina ou 5 anos de farmácia ou muita bioquímica para entender a pertinência das medicações, né? Não é à toa que a gente é médico, é farmacêutico, quer dizer, a gente não é melhor que ninguém, mas se estudou essas coisas, né? Então, quando você se automedica, você está procurando um benefício que aquele remédio pode eventualmente trazer, ou você achar que aquilo vai trazer, ou achar que para a vizinha foi bom, ou achar que, enfim, que aquilo vai resolver o teu problema, mas você não está conhecendo as implicações, os efeitos colaterais, a farmacodinâmica, a farmacocinética, como isso vai interagir, se você pode, se você não pode, se isso é adequado para o teu problema. Então, a automedicação é uma coisa delicada, né? Eu diria que é delicado até naquelas coisas mais corriqueiras que a gente faz de tomar um remédio para cólica menstrual ou para dor de cabeça, ou, enfim, a gente teria que ter um certo critério, consultar isso com o médico especializado e, enfim, e criar uma rotina específica para a pessoa, né? Porque a gente pode ter problemas por coisas tão simples como uma novalgina, um paracetamol, enfim, né? Dito isso, o que provoca mais automedicação nas minhas pacientes, de longe, é a retenção de líquido, que é uma queixa praticamente universal das mulheres com sobrepeso, ou que, enfim, sobrepeso de qualquer tipo, normalmente. Não precisa estar muito acima do peso para a pessoa ter retenção de líquido. Então, nós temos várias causas para isso. Uma delas é aquela causa hormonal, que todo mundo acha que... A causa é sempre hormonal, mas não necessariamente culpa do estrogênio. Apesar de que a condição cíclica da mulher, a condição ovulatória cíclica e de mudanças no equilíbrio entre estrogênio e progesterona já facilita isso, né? Então, na fase premenstrual, a pessoa costuma estar mais inchada e, né, e tem toda uma série de problemas que isso sim é devido a essa nossa equilíbrio entre estrogênio e progesterona, né? Mas não é a causa primeira da retenção de líquido, né? Inclusive, aquela tensão premenstrual que te leva a inchar mais, e que te leva a comer chocolate, que te leva a dar aquele
sei lá, aquela revolução mensal na sua vida, de nem você se aguenta e chora e esperneia e fica irritada e quer matar um e tem dor de cabeça, né? E também uma parte do problema da má alimentação. Porque a má alimentação nos desequilibra geral, né? Desequilibra tudo, desequilibra nossos hormônios, nossos neurotransmissores, desequilibra tudo. E aí, talvez o nosso público masculino talvez agradeça os esclarecimentos sobre as causas da tensão pré-menstrual também, né? Porque a gente sofre, mas faz ele sofrer junto. Então, mas a retenção de líquido é uma coisa que prevalece normalmente o mês inteiro, alivia um pouco na fase pré-menstrual, mas a pessoa se sente constantemente inchada, os anéis custam a sair de noite, quer dizer, tem uma diferença, uma oscilação de peso. Repara, você se pesa de manhã, você levanta de manhã, faz xixi, eventualmente faz cocô, toma banho, pelada, sobe na balança, tá com, sei lá, 68, 70, 72 quilos. E vai ao longo do dia com aquele comer a cada 3 horas e comer teu pãozinho, tomar teu suquinho de laranja, lá vai a sobremesa e o biscoitinho no meio da tarde e o cafezinho com açúcar e aquela bagunça toda que a gente, quando faz com vontade, né? E chega de noite e você está explodindo. Primeiro não foi direito, não evacuou normalmente direito, porque uma alimentação desregrada, primeiro que sente o intestino, né? Nós vamos falar daqui a pouco dos problemas digestivos. Você está enfesada, inchada, até o olho e tudo fica inchado. O olho incha, a mão incha, o pé incha, a barriga está estufada, dá ao ponto de você querer tirar as calças do meio da rua. É um desassossego que isso provoca e uma sensação até de uma certa falta de ar, um desconforto enorme. E você sobe na balança à noite e você está quase 2 quilos acima do que estava de manhã. E aí bate aquele desespero, meu Deus, será que eu não engordei 2 quilos hoje? O que aconteceu? Não, isso é água. É água que você está retendo. E aí tem aquele chazinho caríssimo, né, famosíssimo. Eu não gosto de citar marcas comerciais, mas tem um chá por aí que diz que desincha. E as pessoas estão gastando R$90 em 10 sachezinhos de chá, quem nunca, né? E as mais atiradas vão no diurético, quem nunca? Tem um casamento e uma festa, queria ir com a barriga mais fina, não tomou um Lasix ou uma coisa dessas para fazer bastante xixi, eliminar aquele líquido e papapá. Quem nunca, né? Levante a mãozinha quem já fez isso. Por que acontece? Por que você está retendo líquido? Porque essa sensação que chega quase que a te sufocar no final do dia, de você estar inchada que nem um baiacu. Então, a explicação é bastante simples e na realidade, a explicação é sempre muito simples. Quer dizer, quando eu falo todos esses problemas que eu vou falar hoje, é quase covardia falar nisso de uma maneira tipo científica, porque é sempre a mesma coisa. Você está comendo carboidrato demais. Quando a gente ingere o carboidrato, quer dizer, quando a gente come, a gente sempre come mais do que vai gastar no momento, né? Nós nos alimentamos até saciar a fome. Se nós comemos direito, nós vamos fazer um pequeno estoque. Se nós comemos com baixo teor de carboidrato, comemos 2, 3 vezes ao dia, nós vamos manter um equilíbrio entre a energia que ingerimos e a energia que vamos despender ao longo do dia e vamos ficar com peso estável e pronto, e não vai dar problema nenhum. Se você come direito, se você se exercita, se você tem uma rotina saudável, que infelizmente a maioria da população não tem. Então a maioria da população começa o dia com aquele pãozinho, com o biscoitinho, com a torradinha, com a tapioca, com o suquinho de laranja, com açúcar no cafezinho, porque aí vem um não consigo e eu preciso do meu pãozinho, e precisa nada, né? É tudo vício, mas enfim, aquela ladainha que a gente se conta para se convencer de que não pode passar sem, né? E você está ingerindo, e frequentemente, quer dizer, muitas mais vezes ao dia seguramente do que seria estritamente necessário, você está colocando reserva de glicose para dentro, né? Você está ingerindo a comida, nessa comida tem bastante carboidrato, e esse carboidrato vai ser absorvido na forma
de glicose. Então, e o corpo faz o que com essa informação? O corpo tem que administrar tudo isso que está entrando, porque o nosso corpo funciona no modo sobrevivência. Então, está comendo? Vamos fazer uma reserva para quando não tiver comida. O nosso corpo ainda não entendeu que a nossa espécie se imbecilizou nos últimos 100 anos e começou a ditar regras estapafúrdias com comida e continua funcionando igualzinho aos coletores caçadores. A comida guarda porque você não sabe quando vai comer de novo, não sabe se vai passar fome, não sabe se vai ter que jejuar. Então, o nosso corpo continua nesse modo. Você comeu, você ativa um sistema de armazenamento de energia, porque você vai ingerir mais energia da que vai gastar naquele momento. Você está sentadinho lá com o garfinho na mão e você vai precisar de energia para fazer a digestão, para continuar sobrevivendo, então o teu corpo vai guardar essa energia. Essa energia dos carboidratos, essa glicose vai se juntar em várias moléculas, né? vai constituir um açúcar de cadeia longa que se chama glicogênio e vai ser armazenado no fígado e nos músculos. Se você comer muito e com muita frequência, você vai saturar esses estoques de glicogênio, porque a nossa capacidade de armazenamento de açúcares é pequena, né? Nós conseguimos armazenar, não sei, talvez umas 1000 calorias por aí, né, de glicogênio. E aí o fígado começa, num processo bioquímico complexo, a transformar esse excesso de reserva de açúcares, começa a transformar em triglicerídeos, triacilglicerol. Triglicerídeos, que são as gorduras que vai armazenar nos músculos, enfim, até no próprio fígado, né? Por isso que as pessoas acabam tendo gordura no fígado, enfim, você vai guardar. E a nossa capacidade de armazenamento de gordura é imensa. Imensa, não vou dizer infinita, porque tem hora que explode, mas assim, vocês já viram por aí gente de 200, 300 quilos, né? Se vocês gostam de ver aqueles programas de obesos mórbidos na televisão, vocês veem que tem gente que consegue armazenar mais de 200 quilos de gordura tranquilamente. Então, mas a gordura é feia, chata, é excessiva, causa toda uma série de problemas, mas ela não retém água. O que retém água é o glicogênio. Mais ou menos para cada molécula de glicogênio que armazenamos, a gente armazena uns 3, 4 moléculas de água. Você com aqueles estoques de glicogênio constantemente lotados, porque você está comendo a cada 3 horas, está comendo biscoitinho, está comendo, tomando um cafezinho com açúcar e bebendo um refrigerante, comendo um pão de queijo e uma pipoca e uma tapioca enfim, todas aquelas coisas, e as torradinhas, que não sei por que carga d'água, parece que as pessoas acham que as torradas são melhores que o pão, quando é exatamente a mesma coisa, só que caramelizada, só glicada, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você está saturado, seus estoques de glicogênio no corpo todo, no fígado, no músculo, estão saturados e retendo água. Por que você vê que aumenta ao longo do dia? Conforme você vai comendo e vai estocando aquilo, você vai retendo água. Por que ele diminui durante a noite? Porque durante a noite você não come e vai queimando a reserva de glicogênio. A primeira coisa que o teu corpo queima quando está em jejum é o glicogênio. Por isso que quando falamos em jejum intermitente, ele começa a funcionar a médio prazo. Você tem que jejuar durante um tempo. Primeiro tem que parar de ingerir carboidratos pesados. Tem que começar a comer limpo. E quando você começa a jejuar, quanto mais prolongado for o período de jejum, mais rapidamente você vai gastar a reserva de glicogênio e vai começar a gastar gordura. Por isso que ele funciona no processo de emagrecimento e entre outras coisas. Então, para você desinchar, você primeiro esquece o diurético, esquece o chá desincha, esquece bom, esse chá que desincha, eu estou a falar inveja porque eu gostaria de ter inventado isso, porque estão ficando muito ricos, porque todas as mulheres estão inchadas e todas as mulheres estão comprando o bendito do chá de R$90 o pacotinho. Então, se eu fosse esperta, eu teria inventado isso antes, né? Mas não fui. Então, esquece o chá. Quer tomar chá? Vai numa loja dessas de varejo, compra o que quiser, compra chá de hibisco, compra chá de erva cidreira, é sempre uma maneira boa de se hidratar e todos têm alguns princípios ativos antioxidantes e
Então, tem alguns que de fato são um pouquinho mais diuréticos, né? O chá de hibisco, o chá de quebra-pedra são um pouco mais diuréticos, mas você não precisa de diurético. Você precisa de se comportar, de um comportamento alimentar que evite que você retenha água por conta de uma excessiva reserva de energia, sob a forma de glicogênio. Então, o que você tem que fazer para não ficar inchada? Parar com açúcar e farinha. E parar forever, querida, para sempre, porque não é maneira de se comer, porque isso vai trazer problema a curto, médio e longo prazo. Então tem que parar de pensar em low carb, ou em comida de verdade, ou em fazer jejum. Você tem que parar de pensar nesses conceitos a curto prazo como uma solução para o casamento, ou porque vai ser madrinha, ou porque tem um aniversário. Isso não é maneira de levar a vida, gente. Você tem que pensar nisso como modificações fundamentais, essenciais, para continuar com uma sobrevida aceitável. Né? Eu estou falando bastante dessa ameaça de epidemia de coronavírus e que eu fui comprar álcool gel para o meu consultório e acabou. Aqui no Rio de Janeiro não tem mais álcool gel porque todo mundo está falando, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Mas ninguém está pensando nas condições físicas, está todo mundo diabético, pré-diabético, sabendo que numa eventual epidemia que todos estamos sujeitos a pegar, porque ninguém tem imunidade para esse bicho, não tem um monte de asneira que eu vi que ele só sobrevive a menos de 27 graus. Olha a besteira, cara, tá se reproduzindo entre um ser humano que tem 36 graus ou 37, vai morrer a 27, gente. Isso, pelo amor de Deus, parem com essas correntes de WhatsApp, essas coisas. Procurem ouvir isso, em relação ao vírus, vou fazer só um inciso aqui, infectologista e epidemiologista. O resto não sabe bolufas, eu não sei nada. Eu estou repetindo aqui o que eu ouvi de pessoas autorizadas. O resto de lendas urbanas e tal, isso não existe. Então, você me diz por que você correu para a farmácia para comprar álcool gel? Correu para pegar máscara? E você não está preocupado com a tua diabetes, que é um dos piores fatores de risco que tem. Quando você vê aquela lista de fatores de risco, são as pessoas de muita idade e com patologias que predispõem a uma menor imunidade, a uma maior grau de complicação. Primeiro lugar, o diabetes. Alguém mudou a maneira de comer por causa disso? Não. Correram para comprar o álcool gel, que é uma coisa muito boa. Temos que lavar a mão, claro, temos que extremar as precauções para diminuir o grau de contágio dessa epidemia. Mas, pelo amor de Deus, vão ser razoáveis. Cuidem de vocês. Parem com diuréticos, parem com fazer dieta para um casamento. Sabe, para quê? Vai enganar quem? Vai de madrinha, vai magra e 2 meses depois está gorda de novo? Que loucura é essa, gente? Você acha que a pessoa que te viu lá de madrinha não vai te ver daqui a 2 meses e vai dizer, nossa? Eu sempre achei essa psicologia da madrinha muito enlouquecida, né? Eu não sei se um pouco enfim, da gente querer reviver aquela fantasia da noiva, não sei o que é isso, mas é muito louco, né? Para mim é muito louco. Mas enfim, primeira queixa, a retenção de líquido. Como nós resolvemos a retenção de líquido? Diminuindo carboidrato refinado da dieta, fazendo o corpo consumir adequadamente os estoques de glicogênio. Porque na hora que você consumir adequadamente esse glicogênio for queimado como energia na hora que você não está se entupindo de comida, que você está em jejum, porque você está em jejum toda vez que você não está comendo ou fazendo a digestão. Precisamos aqui falar, não estou falando de jejum intermitente, não, estou falando de fisiologia. Ou você está comendo ou você não está comendo. Quando você não está comendo e não está imediatamente após a refeição, você está em jejum, quer dizer, 3 horas mais ou menos depois de comer é jejum. Tá? Porque você faz durante a noite jejum. A não ser que você levante para comer. Se você levanta para comer, você tem um problema. Isso se chama compulsão de comer noturno, enfim, tem vários nomes. Tá? Se você levanta da cama para comer durante a noite, procura ajuda. Mas enfim, a retenção de líquido, para de comer carboidrato refinado. Come limpo, come uma boa porção de proteína, coloca gorduras boas na alimentação, beba única e exclusivamente água ou suco de limão, maracujá ou chá.
Esquece os H2Os da vida, H2O só aquele que é H2O químico, mesmo que é água, refrigerante zero, não sei o quê. Esquece o não consigo. Para de falar não consigo, pelo amor de Deus, que é até irritante, porque isso só serve para você. Tá? A gente passa por muita coisa na vida, é bom se fortalecer se o principal problema de não conseguir que você tem é largar um refrigerante. Mas enfim, segundo problema, segunda queixa maior que eu tenho depois da retenção de líquido, fadiga. Eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. Quem aqui não diz que está muito cansada, que chega ao final do dia e está se arrastando, chega em casa, não tem vontade de conversar, olha para o marido e fala assim, ai meu Deus, lá vem ele, porque você está sem fôlego, a libido já foi para as cucuias, os joelhos, os tornozelos estão doendo, os pés estão inchados, a cabeça está meio tonta. Conhece esse relato? Porque eu escuto ele com muita frequência. Eu não consigo malhar, porque eu não consigo levantar de manhã, porque eu estou cansada, porque eu estou sempre cansada. Criatura! Você está acima do peso. Está enfiando para dentro, basicamente, açúcar e farinhas. Isso quer dizer, amidos com valor nutricional raso. Caloria demais. Alimentos frescos, proteína de qualidade, que é uma coisa que mais sustenta. Carne. Mas carne vermelha faz mal. Da onde? Mas tem ácido úrico alto. Para de tomar Coca-Cola, para de tomar cerveja, que tu vai ver se o ácido úrico não cai. Né? Carne, frango grelhado com pele, lombinho, proteína animal. Não vou entrar, obviamente, em mérito de vegano ou vegetariano, porque eu não discuto filosofia. Eu estou discutindo nutrição. Então, bota uma fonte boa de proteína. Porque eu não quero comer bicho, come ovo. Come ovo, muito ovo, muito ovo. Mas ovo nada, come ovo. Come a gema. Porque me falaram, quem falou não sabia do que estava falando. Está mais do que comprovado. Se nessa altura alguém falar do ovo, tem que apanhar. Sobretudo se for um profissional médico, quase que tem que apanhar. Se ainda vier falar do ovo, porque pelo amor de Deus, evolua, passem para o século XXI, tá? Vale de falar mal do ovo. O ovo é tudo de bom. E se você não quer outra fonte de proteína animal, pelo menos consuma ovos, pelo menos consuma queijos. Porque você vai achar aí proteína completa. O que é a proteína completa? Aquela que tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o teu corpo não consegue sintetizar. Então coloca uma boa quantidade de proteína no teu prato para saciar a fome. Começa a comer pela proteína. Por quê? Porque ela vai estimular, primeiro, a saciedade. 2, ela vai te fornecer aminoácidos essenciais. E, além disso, melhor fonte de vitamina B12 e ferro é a carne vermelha, tá? Não há uma fonte na natureza de ferro igual à carne vermelha. Mas os vegetais têm um tipo de ferro chamado NOM, que não se aproveita tanto. Então carne, frango, peixe, proteína animal, uma boa porção para fornecer saciedade, para te fornecer aminoácidos essenciais. E por que um bom negócio é a proteína também? Primeiro, se você começa comendo ela no prato, você vai se saciar mais fácil. 2, você vai gastar 30% mais energia digerindo proteína do que digerindo um carboidrato. Tá? Então você já tem aí um aporte muito bom de aminoácidos, um aporte de algumas vitaminas e alguns minerais super necessários. 3, você precisa disso para fazer anticorpos, você precisa disso para constituir hormônios. E todo o lugar que a proteína ocupar, não vai ser ocupado por carboidrato. Então, eu estou dizendo no teu estômago. Então, come proteína. Faz uma salada gorda, bota abacate, bota palmito, bota, sei lá, faz uma farofinha de bacon, bota azeitona, bota semente de gergelim, bota nozes picadinhas, queijos. Saciedade, gente. Por quê? Porque, e aquela coisa colorida. Colorida por quê? Porque cada cor, que fornece a cor,
são os fitonutrientes, são as vitaminas, o licopeno, as proantocianidas, o beta-caroteno. E aí teu corpo passa a funcionar bem nutrido. Você não vai sentir mais cansaço, você vai deixar de estar inchado, porque você vai reduzir drasticamente o carboidrato, como eu falei antes, você vai diminuir, vai ficar com tuas reservas de glicogênio no mínimo necessário para você funcionar. Você vai diminuir o grau de inflamação de baixo grau, de inflamação crônica subclínica. Por que você está tão cansado? Porque está inflamado, insulina constantemente elevada, o fígado trabalhando no máximo, não está aguentando, está lá entupido de gordura, as células gordurosas segregando citoquinas inflamatórias. Você está completamente inflamado. O que acontece a inflamação? É a sensação como se... Por que tem essa sensação? Porque é como se você tivesse com uma febrinha, sabe? Quando você está incubando uma gripe, um resfriado, com aquela sensaçãozinha de febre, aquela moleza, aquele cansaço. Isso que você está sentindo. Porque você está perpetuamente inflamado. Por quê? Porque está comendo açúcar demais e está comendo nutrientes de menos. E além do mais, nessa alimentação branca de farinhas e açúcares que não tem nutrientes, não tem antioxidante. Então você está oxidando demais, está inflamando demais e não tem nada na tua alimentação para contrabalançar isso. Olha a desgraça. Como é que você quer funcionar? Como você quer chegar no final do dia linda, maravilhosa, poderosa, magra, tesuda? Como? Isso precisa de investimento. E investimento são nutrientes. Você quer ter uma pele boa, não ter flacidez, não, porque eu vou tomar colágeno. Vai tomar pé de galinha liofilizado, vai, minha filha, que se não tiver aporte adequado de vitamina A, de vitamina C, de selênio, de um monte de coisa, a pelanca vai. A ruga vai. A ruga e a pelanca chegam de qualquer jeito. Mas a gente pode minimizar o impacto. Porque eu ter rugas e pelancas aos 61, quase 62, é uma coisa. Eu escuto relato de gente de 30 que, pelo amor de Deus, né? Não perde por esperar, vai chegar. Flacidez chega. Celulite chega. Claro, chega. A gente vai ficando velho. A coisa vai, né? A máquina vai pifando. Mas, pelo amor de Deus, eu escuto relatos. Senta na minha frente, pessoinhas, 30 anos, gente, 30 anos, autênticas matronas, sofridas, inchadas, inflamadas, retendo líquido. E aí passamos à terceira queixa. O aparelho digestivo dessas pessoas vira o inimigo. Porque a pessoa começa tendo azia, tendo refluxo, estômago alto, né? Estômago estufado, constipação, gases, que a pessoa vira uma metralhadora. Mais uma vez, qual é a explicação, gente? Fácil. Carboidrato demais, amido demais. O que o amido faz? O que o carboidrato, o açúcar e a farinha branca fazem? Em primeiro lugar, começando pelo trato digestivo superior. Eles diminuem a secreção de ácido no estômago. Isso causa uma coisa chamada hipocloridria. O glúten, tem muitas teorias que falam. Eu vou trazer uma especialista em aparelho digestivo, vou tentar semana que vem. Eu estou falando com ela, vou ver que dia a gente pode, como se diz, coordenar as agendas para a gente falar, porque ela é maravilhosa. Mas eu já vou aqui adiantando um pouquinho. Muita intolerância a glúten cursa com hipocloridria, que se a pessoa tem uma intolerância parcial, uma intolerância não celíaca a glúten e vive com aquela azia, com deficiência de ferro e de vitamina B12, por quê? Porque a hipocloridria faz com que não absorva bem, então fica tomando ferro, aí fica com mais gastrite ainda e com mais fezes pretas e ressequidas por causa do ferro que tem que tomar, e aquilo não vai absorver de jeito nenhum porque aquele estômago não está em condições, porque essa alimentação de aditivos e de farinhas e de açúcares e de glúten detona a nossa flora intestinal. Então essa troca que nós temos com essas bactérias benéficas, Ana Maria, assim, aliás, Ana Marta, né? Ana Marta. Então detona a nossa flora intestinal. Então essa troca que nós temos com essas bactérias benéficas acaba, porque não tem mais bactéria benéfica nenhuma, não tem nem amostra. Então o que acontece? Quando você ingere aquela comida, aquilo falta ácido no estômago, aquilo já é uma maçaroca de glúten, de farinha que... Repara com glúten, repara aquela massinha de farinha com água.
que você faz para que as crianças brincam, para colar coisa e tal. Aquela coisa pegajosa. Aquela coisa pegajosa é o glúten. Né? O que dá essa aderência, essa adesividade é o glúten. Então você imagina isso num trigo geneticamente manipulado com muitíssimo mais glúten do que o trigo original, mal cozido naqueles fornos para fazer aquele pãozinho, vai, entra, pá, sai, né? E aquilo vai parar direto no teu coitado do teu estômago, e aquilo rebola lá dentro e vai, não sobe, não desce, não sai, porque você começa a ter problema de esvaziamento gástrico e por aí em diante. O que acontece é que o que é pouco ácido para o estômago é muito ácido para o esôfago, e aquilo vem, volta para onde entrou, porque não consegue descer, você não consegue esvaziar o estômago adequadamente, tudo volta. E aquela coisa ácida que vai. E de noite tem pigarro, porque isso é refluxo, e tem que tomar um omeprazol, e tem que dormir com a cama levantada. Ô drama! Por quê? Porque você não abre mão da porcaria do pãozinho do biscoito. Ô drama! Tá? Aí isso consegue, finalmente, a muito custo, consegue descer pelo intestino abaixo. Aquele intestino, coitado, que já tomou tanta porrada que as secreções dele já estão nem pela metade, sem flora intestinal, e aquilo vai fermentando, não tem fibra adequada lá, não tem um grau de gordura boa adequado, você não está bebendo a água que deveria, você não se exercita, então o peristaltismo fica devagar, e aquilo vai, e aqui forma aquela maçaroca ressecada que você não consegue evacuar, e aqueles gases, aquela barriga estufada, e você não sabe mais onde se enfiar para tentar soltar aquilo, dá-lhe Luftal, dá-lhe Luftal. Gente, isso é vida. Por quê? Carboidrato refinado demais, nutrientes de menos. É tão simples a equação. E por onde você pega 70% dos problemas que você tem de saúde, o que a população tem, é carboidrato demais, proteína de menos, nutrientes, micronutrientes a menos. Um problema de desnutrição em pessoas excessivamente alimentadas. Então, qual maneira de você resolver o sobrepeso, a retenção de líquido, a tua digestão e a fadiga? Come direito. Esqueça os diuréticos, esqueça os polivitamínicos, esqueça. Vai suplementar o quê? Você não consegue comer uma verdura, um legume, uma salada, alguma coisa que tenha nutriente adequado? Vai tomar isso sintético numa cápsula? Numa dose, aquelas cápsulas que vendem na farmácia que tem aquela dose RDA? A dose RDA são as recomendações diárias mínimas, quer dizer, sem aquilo você morre, não te serve para nada. Até porque quando a gente fala de suplemento, gente, vamos ver se fixamos esse conceito. Suplemento é alguma coisa a mais. Tá? Se você quer fazer uma mega dose de vitamina C ou de vitamina D, porque tem algum problema específico, então... Mas a gente tem que ter o básico garantido na alimentação. Esses polivitamínicos de farmácia, entre isso e nada, quem aqui já tomou aquele polivitamínico da A e sentiu que, opa, agora a minha disposição está maravilhosa? Haja feito placebo, né? Porque isso não rola, porque simplesmente você está excessivamente pesado, quer dizer, que tá carregando, teu esqueleto está carregando 10, 15, 20 quilos a mais daquilo que foi desenhado. Faz isso com, sei lá, com uma bicicleta que ela fica troncha. Faz isso com um patinete que ele desmonta. Teu esqueleto tem que aguentar? Não aguenta. Você está retendo líquido, né, exatamente pelo que eu falei, pelo excesso de reserva. Você está cronicamente inflamado, então teu corpo está em estado de alerta imune o tempo todo por essa inflamação. Tu imagina como fica a nossa imunidade quando depois vem isso, vem uma pandemia aí viral ou qualquer coisa, você preocupar com álcool gel. E você está com todo o teu sistema imune o tempo inteiro tentando brigar com essa inflamação que não entende o que está acontecendo porque a pessoa não para de comer biscoito. E você não digere, você arrota e peida e se estufa o dia inteiro porque você está destruindo o teu sistema digestivo. Você está diminuindo a quantidade de ácido no estômago, você está detonando a tua flora intestinal, você está se enchendo de aditivos e porcarias, porque, não consigo comer o pãozinho, não consigo parar de comer o pãozinho. Eu não sei porque é uma troca tão... É tudo tão simples,
tão simples, que às vezes dava vontade de chorar até que repetir isso, juro, porque é tão simples, é uma explicação simples e não há exceção e não há negociação. Você vai comer pão, vai comer biscoito, vai comer farinha, vai se entupir de açúcar, você vai engordar, vai inflamar, vai reter líquido e vai ter uma digestão ruim. Parágrafo. Ah, porque na dieta me senti ótima. Então pra que tu voltou a comer porcaria, criatura? Pra quê? Porque essa história da vida das pessoas que vivem a dieta, faz dieta, se sente leve, se sente bem. Isso é história de viciado. Sabe, viciado, ai, agora estou bem, já fiz os 12 passos, já pedi desculpas às pessoas que eu magoei, daqui a pouco tá chegando de novo. Por que você tá fazendo isso com pãozinho? Né? A pessoa está no low carb 8 meses, a vida é outra. A vida é outra, gente. Você se sente leve, se sente... Gente, eu não... não sei, eu falo de mim porque que eu conheço. Porque, e vou te dizer uma coisa, por que eu falo isso com tanta raiva às vezes? Porque eu já estive aí. Eu não tinha com 40 e poucos anos o mínimo de disposição, assim, um terço da disposição que eu tenho hoje com 61, quase 62. Porque eu aprendi, eu fazia o que todo mundo fazia, porque era o que nos diziam que tínhamos que fazer. Graças a Deus, hoje eu acho que a internet foi a salvação, porque todas essas informações que eram marginais que eu digo assim, de um ou outro falava isso, de repente viraram do domínio público, viraram um consenso. Entendeu? Então, agora você não tem mais como ignorar. As diretrizes oficiais ficaram ultrapassadas. O que eram diretrizes oficiais, que graças a Deus já estão mudando, ficaram ultrapassadas. Não existe mais. Eu tenho 61. Eu tenho 61. Infelizmente, não estou muito satisfeita com isso, mas fazer o quê, né? Então, gente, vamos, por que vocês não tentam? Vamos assim, não é de fazer dieta, não sei o quê. Tenta. Mas não faz 15 dias, né? Faz 2, 3, 4 meses. Você não vai querer mudar de vida, porque é uma maravilha. Você põe aquela... Eu tenho roupa no armário faz 10 anos, uso a mesma calça. Nem vou dizer que uso a mesma calça de 10 anos, porque eu sou muito perua, né? Então depois quando a gente emagrece, compra calça nova. Mas assim, eu não tenho problema de comprar roupa. Eu tô no meu 38, às vezes 40, 38 normalmente. Desde que eu adotei o estilo de vida low carb, eu nunca mais me preocupei com calça que não entra, com biquíni que não sei o que. Óbvio, eu não tenho mais 20 anos. Óbvio que eu não vou botar biquíni lá assim porque eu tenho vergonha na cara. Mas eu não me preocupo mais com isso. Né? Não me preocupo mais com isso. E como eu já estive nesse lugar eu entendo que também é meu lugar de fala, como a garotada fala, é meu lugar de fala, porque eu já estive lá, eu já tive uma tensão pré-menstrual horrorosa, eu tive enxaqueca a metade da minha vida. Eu tava, sabe, para manter o peso era aquilo, passava fome e tal. Não passo mais. Agora, olha que ereção, olha o que eu tenho aqui. Resta o meu cafezinho. Agora que eu vou almoçar, combinado, fui malhar. Não malhei muito porque ainda estou com fuso horário assim, fica um pouco grudo. Mas não foi por causa do jejum, foi por causa do fuso horário mesmo, que te deixa meio zureta, né? Gente, é simples. Come direito, faz a tentativa, entra na low carb, elimina açúcar. Cara, não precisa... Sabe, você pode, óbvio, tem que ir no médico, nutricionista, que te oriente e tal. Mas abrir mão do açúcar, do biscoito, do refrigerante, comer só comida de verdade, você não precisa nenhum especialista para isso. Só precisa ir na feira e abastecer a tua casa como a tua bisavó fazia, só. Não tem mistério. Porque vai melhorar e vai melhorar muito. Muito. E eu ficaria muito grata se vocês me mandassem, porque isso ajuda muito para colocar nos stories e tal. Quem tiver esse testemunho, então manda para mim pelo direct que eu publico. Porque ajuda muito as outras pessoas, além de ouvir um profissional, ouvir histórias, né? De histórias de pessoas iguais que passaram por isso e melhoraram muito. Então quem quiser, eu vou ficar muito grata se vocês me mandarem um relato pelo direct que eu vou publicar para incentivar as pessoas a fazer essa mudança, porque quem já fez já sabe que é uma coisa maravilhosa, que um caminho sem volta. Para que você vai querer aquela vida de gases de estufamento?
Gases, um pouquinho de gases é uma coisa normal, vai ter um alimento que vai te provocar um pouquinho mais. Pãozinho não é não é muito chique, mas também não é um bicho de sete cabeças. Agora, aquela estufação, não aguentar as calças abotoadas, isso não é normal, gente, não é normal. Então, duas coisas que eu vou pedir para quem ainda não fez essa mudança, faz, experimenta, o que te custa, criatura? Em vez de ficar gastando 90 contos em chás que desincham e tomando diurético e ficar se alimentando pelos cantos, toma uma atitude mais saudável, vai na feira, pega aquele bando de biscoitinho, joga no lixo, dá um pobre, faz alguma coisa com a tua vida, tira da tua frente, tira da tua casa. As crianças não precisam, vai envenenar os bichinhos já desde pequeno, não precisam, tá? Criança precisa mais do que ninguém de comida de verdade. Agora, se você tem preguiça de fazer outra coisa, né? Mas criança precisa mais do que ninguém de comida de verdade. Marido quer? Marido vai pra padaria, vai pro diabo que te carrega, mas não fica aqui me obrigando a comer comida porcaria. E aí você também tira ele da obesidade, do risco de infarto, que disso falaremos outro dia, porque eu fico aqui, deixa eu ver a hora, eu fico aqui me empolgando e daqui a pouco o Instagram me corta, tá? Porque temos um tempinho limitado para live. Então, eu vou pedir dois favores. Primeiro, quem não mudou, que mude. Faz isso por mim, que eu nunca te pedi nada. E quem já mudou, se quiser compartilhar essa experiência, me manda pelo direct que a gente coloca no stories e vê se a gente faz aquela corrente do bem, tá, gente? E mandem as dúvidas também, sugestões para live. Vamos ver no que eu poder. E às vezes as coisas até que eu não sei, eu vou ser obrigada a estudar se vocês perguntarem. Então, manda aí, manda notícias, tá, gente? Beijoca, muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.